Fala aí, doutoras e doutores, tudo bem? Mais um vídeo aqui no Lex Machina e hoje vamos fazer uma comparação entre os modelos de LLMs para ver qual é melhor lendo documentos. Antes de ir para o vídeo, eu gostaria de agradecer toda a força que vocês têm me dado. O canal está crescendo em um ritmo muito bom, já estamos chegando perto dos 500 inscritos. E também gostaria de agradecer todos os comentários, todos os likes que vocês têm deixado aí. E aproveita, se inscreve aí no Lex Machina, deixa seu like nesse vídeo que vai ajudar muito e também deixa seu comentário. Antes de ir para o vídeo, vou lembrar vocês aqui do meu curso também, né, como sempre, do papel ao prompt, a advocacia na era da IA. Com ele, você vai aprender como utilizar a IA de maneira segura e confiável para aumentar a produtividade da sua rotina jurídica. Nele, eu ensino os conceitos fundamentais da IA, como escrever prompts, como pesquisar jurisprudência com o uso da IA e também os meus métodos de fazer petição com o uso da IA. Então, chama aí no Zap e vamos conversar que eu te passo todas as informações de como você faz para participar desse curso. Quarta-feira agora tem aula, hein? Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Partiu! Então bora nessa, vamos aqui testar os diferentes LLMs para ver qual deles é melhor analisando um processo e extraindo informações dele. Vamos começar aqui com o Grok. Esse LLM que eu não uso faz um tempo nos vídeos aqui do canal, né? No meu primeiro vídeo do canal eu utilizei o Grok, que é o LLM da X, que é a empresa do Elon Musk. E vamos usar esse prompt aqui, ó. Vamos ler ele junto e aí depois a gente utiliza ele nos LLMs para ver qual é melhor. Prompt avançado, extração detalhada de processo judicial. Contexto, né? Aqui é a persona. Você é um assistente jurídico especializado em análise de processos judiciais brasileiros. Seu papel é ler e compreender o processo abaixo e produzir, eu coloquei aqui abaixo, mas eu vou colocar processo em anexo, fica melhor, né? E produzir uma análise técnica e estruturada com base em linguagem jurídica adequada. Instruções gerais. Leia atentamente o texto a seguir e elabore, eu vou colocar de novo aqui o texto a seguir em anexo, melhor que texto, o processo, e elabore uma análise completa e organizada que contenha 1. A identificação básica do processo, né? Aqui os dados básicos de um processo, as partes envolvidas. 3. Pedidos principais e secundários. Pedi aqui, né, para ele listar todos os pedidos feitos, distinguindo os principais dos subsidiários. Indique se há pedidos de tutela de urgência liminar ou cautelar. 4. A fundamentação fática, né, os fatos relevantes narrados na petição. Vou colocar aqui no processo, né, melhor. Identifique os pontos controversos e versões opostas entre as partes. Aqui é a fundamentação jurídica, número 5. Liste os principais dispositivos legais citados. Identifique princípios jurídicos invocados. E resuma a linha de raciocínio jurídico de cada parte. 6. Pedir para listar as provas e documentos. 7. As decisões e andamentos. 8. Síntese técnica. Em até 10 linhas apresentar uma visão técnica destacando pontos fortes e fracos de cada parte, questões jurídicas centrais, provável desfecho, se possível inferir, e o 9, uma sugestão estratégica, né, pedindo aí para ele ir um pouco fora da análise do processo e pedir para ele fazer um pouco de pensamento estratégico. Esse processo que eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, é um processo público que envolve o governador do Distrito Federal e eu coloquei ele só até a parte da sentença. Como a gente vai estar utilizando os LLMs em sua versão grátis, né? Porque eu só assino o Gemini, a gente vai ter que ter um documento reduzido por conta da janela de contexto, né, dos LLMs, que não é tão grande
quando a gente está falando aí da versão grátis. Então eu vou colocar aqui o processo teste, né, que é um processo público aí, envolvendo uma figura pública, né, que eu vou usar, é por isso que eu estou usando. E ele está carregando aqui, e depois disso a gente vai utilizar esse prompt que eu escrevi para ver como ele extrai as informações desse processo. Processo carregado, então bora nessa. Dá o play aqui e ver como ele vai utilizar esse prompt, né, para analisar o processo. Eu coloquei aqui também, pessoal, responda no formato estruturado abaixo, só para dar uma maior clareza para ele, né? Coloquei aqueles 9 passos aqui e também a instrução final, né, para em relação à linguagem, como ele tem que agir, né? Ó, use linguagem técnica mais clara e objetiva, não invente informações, o que é muito importante você falar, né, para evitar alucinações. Não que isso vá prevenir 100% das alucinações, mas se você especifica num prompt, às vezes o modelo pode dar uma checagem dupla para ver se ele não vai inventar alguma informação. Caso o texto contenha múltiplas peças, o que acontece nesse caso, diferencia as partes de cada peça. E tem uma coisa aqui para eu corrigir, pessoal. Mesmo sendo um processo público que envolve um político, eu vou pedir para não identificar as partes. Então eu coloquei aqui, por favor, na resposta, não identifique as partes, apenas coloque as iniciais. Eu vou salvar aqui para ele dar uma nova resposta. Está pronta a análise do Grok desse processo e agora vamos dar uma olhada. A identificação do processo. Primeira coisa que eu posso ver aqui, né, que ele seguiu a formatação que eu pedi, mas ela está feita de uma maneira meio truncada, assim, né? Ó, tem muito texto e pouca separação entre os tópicos, mas beleza. O número do processo, a vara está certa, procedimento comum civil e o autor, né, governador do Distrito Federal, e o réu, um deputado estadual, como está escrito aqui, né? Tá certo também. Não tem grau de parentesco. Os pedidos, pedido principal, né, a condenação do réu ao pagamento de R$50 mil por danos morais, e os pedidos secundários, condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20%, sobre o valor da condenação. Na réplica, o autor manifestou desinteresse na produção de novas provas, pleiteando o julgamento antecipado da lide, né? Indique se há pedidos de tutela de urgência, liminar ou cautelar. Não há pedidos. Tá certo também aí. Fundamentação fática. O autor falou que o réu utilizou suas redes sociais para ofendê-lo e chamá-lo de canalha em publicação que criticava o decreto 40.884, editado pelo autor. E tem a ver com a pandemia de Covid-19, né? Que fala que fechou a esplanada dos ministérios nesses dias, né, 16 e 17 de junho de 2020, e alegou que o decreto visava impedir manifestações pró-presidente Jair Bolsonaro. A publicação gerou repercussão, com centenas de comentários, curtidas e compartilhamento, promovendo discurso de ódio, né? É isso que o autor está alegando. O réu, em contestação, não nega o xingamento, mas justifica como exercício do mandato parlamentar e da liberdade de expressão, sem impugnar a veracidade dos motivos do decreto. Ou seja, ele xingou, né, publicamente numa rede social e depois não negou o xingamento, mas falou que aquilo faz parte, né, da liberdade de expressão e da liberdade de exercer o mandato parlamentar dele também. E aqui os principais dispositivos legais citados são o artigo 5º, né, da liberdade de expressão. Ia ser melhor se ele citasse aqui que isso foi impetrado, né, pelo réu, a questão da liberdade de expressão, e também o direito à honra e indenização por dano moral, né, os artigos 86, 186, 187 e 927 do Código Civil. Artigo 53 da Constituição, falando da imunidade parlamentar, e artigos 319, 334, 335, 350, 355 e 357 do CPC para fundamentar o procedimento processual. E os princípios jurídicos, eu já falei alguns, né?
liberdade de expressão, imunidade parlamentar, unidade constitucional, razoabilidade e proporcionalidade. As provas aqui. Mostrou algumas provas. Vamos já para o final aqui, né? As decisões e andamentos. Falou aqui da petição inicial, da contestação, da réplica. Essa decisão interlocutória concedeu o primeiro prazo de 10 dias para especificação de provas. E a sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo imunidade parlamentar material, pois a manifestação do réu tem conexão com o mandato. Ou seja, o réu foi absolvido, né? E ele ainda condenou o autor em custas e honorários em 10% do valor da causa. Aqui fala da apelação, né? Eu até tinha retirado essa parte, mas não sei por que foi. Interposta pelo autor em 28 de maio de 2021 e negou o provimento à apelação. Isso aqui eu acho que está errado. Eu acho que ele deu uma alucinada, pois essa parte aqui ela nem tem a parte a partir da apelação. Ela nem aparece, né, no processo que eu coloquei. Eu cortei ele até a parte da sentença. E aqui a síntese técnica, né? Ele resumiu aqui em 10 linhas, né, mais ou menos, e falou sobre o provável desfecho, que foi o que aconteceu, né, a manutenção da improcedência, conforme o acórdão, salvo recurso superior alterando o entendimento sobre o nexo com o mandato. E as sugestões estratégicas pode-se sugerir recurso especial ao STJ, questionando a aplicação da imunidade parlamentar. Eu achei essa análise do Grock boa, né? Assim, a partir daquela parte que ele lê os pedidos, né? Lê a petição inicial, a contestação, o que foi pedido, mas nessa parte aqui final, né? Fala de uma apelação que, na verdade, nem está no processo. Deve ser porque ele leu ali o começo do processo que estava escrita apelação. E sugestão estratégica, poder-se sugerir recurso especial ao STJ. Isso aqui faz sentido, né? Então, bora testar outro LLM agora. Bora para o ChatGPT. Com o ChatGPT aberto e o mesmo processo colado aqui, vamos ver como é que fica. Tá pronta aqui a análise do ChatGPT, pessoal. E primeiro ele me mandou nessa formatação aqui, ó, que é YAML. Ai. E nessa formatação aqui, ele coloca desse modo aqui, meio diferente, né, um formato de código, mas eu achei boa a formatação. E como só tinha essa barra aqui, tinha que para ler tudo, tinha que arrastar essa barra aqui para a direita, eu pedi para ele reescrever de maneira normal para o chat, né, para a gente conseguir ler melhor aqui no vídeo. Então vamos ver. A identificação do processo. Tá certo, o valor da causa é 50 mil e não houve tutela. Olha aqui, pessoal, de primeira, como a formatação faz diferença, né? O ChatGPT coloca esses emojis, beleza, que algumas pessoas podem achar meio infantil, né, da parte dele. Mas olha como a formatação tá melhor. Essas linhas aqui separam muito melhor a informação. E aqui ele não... Aqui ele falou que ambos são agentes públicos, um governador e outro deputado estadual. Os pedidos, tá certo, 50 mil, pagamento de honorários entre 10% e 20%, e pagamento de custas processuais. Ele não falou aqui, né, nos pedidos da parte da réplica do réu, né, o que ele pediu. A fundamentação fática, né, falou aqui do episódio que chamou ele de canalha. E aqui de uma maneira bem mais concisa, né, pessoal? O réu teria feito a publicação criticando o fechamento das escolas dos ministérios e para evitar aglomerações durante a pandemia, conforme o decreto 40.884 de 2020. O autor sustenta que a fala do réu foi falsa e agressiva e que extrapolou o direito à liberdade de expressão e configurou discurso de ódio. Fundamentação jurídica que está certa, né? Aqueles mesmos artigos que tinha falado antes. Mas a parte aqui, pessoal, é que está destacando muitos pedidos iniciais, né? Nesse caso, o Grock estava falando melhor sobre o conjunto. Apesar do ChatGPT, né, dar uma formatação muito melhor,
ele está falando um pouco aqui sobre a defesa, que falou aqui, ó, a defesa em contrapartida provavelmente invoca a imunidade parlamentar e o direito à crítica política. A gente pode perceber o quê? Que o ChatGPT ele é muito bom para fazer resumos, mas como eu estou utilizando o modo grátis, que eu acho que a maioria das pessoas utiliza, né? A janela de contexto dele parece ser muito pequena. Pois ele falou que a defesa em contrapartida provavelmente invoca a imunidade parlamentar e o direito à crítica política. Ele até invocou, né, a imunidade parlamentar, só que, pelo jeito, a janela de contexto do ChatGPT não está sendo tão boa para ler esse documento que é um pouquinho maior, né, um documento de 70 páginas, e a do Grok consegue ir um pouco além, né, e ler a réplica, ler os argumentos da defesa. Então a gente já pode ver aí, né? O ChatGPT ele tem uma formatação melhor, só que o Grok consegue ler mais a fundo os seus documentos. Aqui nas provas, beleza. Nas decisões e andamentos aqui ele organizou muito bem, com base na primeira página ali, né? Que fala sobre o andamento todo do processo. E a síntese técnica ele falou aqui bem rapidamente, né? Que é uma disputa entre dois políticos em torno dos limites da liberdade de expressão e da proteção à honra, com base na jurisprudência do STJ, a tendência de parcial procedência, possivelmente com redução do valor da indenização fixado. Ou seja, aqui ele não conseguiu ler nem até a sentença, que está lá no processo, né, que está lá mais ou menos nas últimas páginas, na página 70, 60, por aí. Só que o que? Aqui ele não conseguiu ler isso. Ou seja, o Grok está se mostrando com uma janela de contexto bem melhor, né? Para ler amplamente o documento. Isso na versão grátis. E o ChatGPT está dando uma formatação muito melhor. Está escrevendo, eu acho, bem melhor, né? As questões aqui. Só que o que acontece? O ChatGPT, a janela de contexto dele não está permitindo ele ler muito a fundo o documento. Só ler ali eu acho que até a página 30, 40, falando mais da petição inicial e deixando de fora até a réplica e a sentença, né, que são partes bem essenciais. Então, um ponto para o Grok aí na questão de leitura, na questão de análise, né, por ser mais profunda a análise, e um ponto para o ChatGPT na questão de formatação. Agora aqui, com o Gemini, vamos testar mesmo prompt e mesmo processo. Eu estou usando aqui a versão Flash, né? Me falaram que a questão da janela de contexto do Flash grátis para o Flash Pro não difere muito. Eu não consegui confirmar essa informação, mas o que me falaram é que o Flash da versão paga e da versão grátis é o mesmo, né? Que é para essas tarefas simples. Então vamos ver aqui como é que ele se sai o Gemini na versão Flash, essa análise. E aqui, pessoal, a análise está pronta e eu acho que o Gemini, assim, né? Eu acho que ele ganhou essa, pessoal, só de ter dado uma olhada rápida aqui, eu acho que ganhou. Olha por quê. O Gemini, quando ele lê seu processo, a primeira coisa é que ele bota aqui, ó, o link para você ver aonde está essa informação. Por exemplo, eu cliquei aqui, número do processo, ele abriu aqui, ó, e mostrou. Eu cliquei aqui nesse botãozinho de link e mostrou onde está essa informação. E isso para advogado é ótimo, porque mostra onde está aquela informação no documento que você passou e evita alucinações, né? Você cair numa alucinação. Ele mostra de onde é cada informação. E a gente vai vendo aqui que a formatação está muito boa, sempre com os links de tudo. Olha, o autor, o apelante, aí tem aqui o link para mostrando onde que é, né, aquilo. E ele leu aqui, ó, página 29, por exemplo, ou seja, mostra que a janela de contexto é um pouquinho maior, né? E o que eu vi aqui, pessoal, olha que legal, é que aqui nos pedidos, ele falou o pedido principal do autor, né, que é aquele valor de 50 mil, pedido secundário, que é a questão dos honorários, e dividiu aqui, né? Foi no pedido do réu da contestação e dividiu, ó. Tem uma seção para os pedidos do autor e outra para os pedidos do réu. E isso é ótimo. Fala o que nos pedidos do réu, né? Que pediu a total improcedência da ação, a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios e, na remota hipótese de condenação, a redução do valor indenizatório, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
É bem interessante isso, né? Porque mostra que todos os pedidos do autor, pelo menos nessa contestação, né? É diferente do Grok, que só falou dos principais, né? Ele não falou esse aqui, que é na remota possibilidade da condenação, a redução do valor indenizatório, que é um pedido bem importante, né? Na fundamentação fática, falou que da versão dos fatos do autor e da versão do réu, que também é muito bom numa análise, principalmente para você ter isso dividido, né, pessoal? O que é do autor e o que é do réu, a versão dos fatos de cada um. Nos dispositivos legais, ele não dividiu tanto aqui, né? Ele falou que os dispositivos legais citados, todos esses artigos aqui que podem ser do autor e do réu, mesma coisa do Código Civil e do CPC, e os principais, os princípios jurídicos invocados, ele dividiu aqui também autor e réu, o que é muito importante. Né, do autor falando da razoabilidade, da proteção dos direitos da honra, né, da personalidade, e do réu a imunidade parlamentar e liberdade de expressão. A linha de raciocínio aqui, ele contou a de cada um separado, que também é muito boa. E a linha de raciocínio da sentença, né, dividiu, olha que legal, a do autor, a do réu e da sentença. Então fala aqui que é julgado improcedente, né, acertando mais uma vez, com os links para eu olhar, né, para eu checar de onde vem cada informação. Isso é um impagável do Gemini, essa daí é a melhor parte para o advogado. Das provas, descreveu muito bem as provas aqui, e das decisões, ó, fez um texto até grande aqui, ó, citando todas as decisões até a sentença, né, que foi até onde eu cortei o processo. E na síntese técnica e nas sugestões estratégicas, ele falou aqui, ó, o que eu mais gostei, né, porque ele se ateve ao que eu escrevi, ele não alucinou em cima. Ele falou que nas sugestões estratégicas, a estratégia já adotada pelo autor foi a interposição de apelação cível no âmbito do recurso. É crucial para o autor apelante demonstrar que o uso da palavra canalha e a imputação de fato inverídico excederam manifestamente os limites da crítica política e da imunidade parlamentar. Ou seja, ele viu lá naquela página, na folha de rosto lá, primeira do processo, que eu interpus, na verdade, que foi interposta a apelação, mas não falou sobre o que ela falou, né? Ele falou o que o autor deve fazer, né? Ao mesmo tempo que fala que qual estratégia deve ser apresentada pelo apelado nas contra-razões de apelação, né? Que deve ratificar os argumentos da sentença e da contestação com foco da jurisprudência do STF e do STJ. Então, pessoal, a gente pode ver que essa análise do Gemini é muito diferenciada, porque além da formatação boa, de não ter alucinações e de separar as coisas que são do autor e os argumentos que são do réu, ele também tem todos os links para você ver de onde foi tirada essa informação. O Gemini ganhou aqui de goleada, é o modelo que eu tenho usado atualmente para trabalhar. Então eu recomendo que, se você for fazer uma análise de um processo ou de algo do tipo, você pode utilizar sim o ChatGPT ou o Grok, principalmente se você estiver pagando por eles, né? Mas o Gemini aqui, ele é muito bom, porque ó, você clica no link aqui e ele vai te mostrar a página aqui, ó, com o PDF aberto do seu lado, sublinhado aonde ele tirou essa informação, olha aqui. Então, é realmente muito bom. Nesse jogo aqui de análise de documentos, o Gemini ganhou de goleada. E é isso, pessoal, mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, né, porque eu tive que mostrar todas as análises desses 3 LLMs, que eu considero os principais. Faltou o Claude e também faltou o DeepSeek, mas eu não coloquei eles aqui hoje, senão o vídeo ia ficar muito longo. No próximo, eu vou fazer a análise de um processo com esses outros LLMs. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você ficou, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve no Lex Machina, porque toda semana aqui tem vídeo falando sobre a inteligência artificial no mundo do direito. E não se esquece também do meu curso, do papel ao prompt, Advocacia na Era da IA. Se você quiser aprender mais sobre essa área no direito, com interação pessoal comigo, né, onde a gente vai poder trocar informações e eu também vou poder aprender com vocês, chama aqui no Zap se tiver interesse.
E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!